Bom, pessoal, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre as complicações do tratamento e da própria diabetes mellitus, ok? Que são extremamente importantes. Então, o que pode complicar a vida de um paciente que é portador de diabetes? E quais seriam as consequências dessa complicação? Primeira coisa são as complicações do próprio tratamento, ou seja, da insulinoterapia. Qual é a principal preocupação, a principal complicação da terapia com insulina? Fundamentalmente o desenvolvimento de hipoglicemia, ou seja, de um efeito reverso. Isso pode acontecer na terapia com insulina por vários motivos, pessoal. Primeiro, pode ter um aumento exagerado da dose. Então, uma dose mal calculada, mal elaborada, excessivamente alta, pode levar um animal à hipoglicemia. Mas, sendo bastante sincero para vocês, a dose não necessariamente precisa ser alta e exagerada. Às vezes, num primeiro momento, lembra que eu falei para vocês para a gente monitorar durante o dia, coletar glicemia a cada 3 horas, não é assim que a gente faz no começo do tratamento? Justamente porque alguns animais, mesmo com doses pequenas, eles fazem hipoglicemia. Isso é sempre uma preocupação. Outro motivo é a sobreposição de duas doses, principalmente quando a gente tem o efeito SOMOG, que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Ou seja, uma insulina que tem uma ação extremamente longa, né, como a gente viu na curva anterior. Vamos voltar lá para vocês entenderem melhor? Olha aqui, ó. Então você aplicou a insulina, ela tem um efeito muito longo, e quando você for aplicar a segunda dose, a glicemia está muito baixa. Aí você tem a sobreposição de duas doses de insulina e isso vai causar uma hipoglicemia muito importante, muito significativa. Terceiro motivo, inapetência prolongada. Então, se o animal não se alimentou e mesmo assim o tutor aplicou a insulina, isso pode levá-lo a uma hipoglicemia. Então, a recomendação é que sempre que o animal não se alimentar, ou você não aplica, ou aplica apenas metade da dose de insulina. É a mesma coisa com o ser humano, não é? Se a pessoa toma insulina, mas ela não se alimenta, ela pode desenvolver hipoglicemia. No ser humano, uma preocupação muito grande, por exemplo, a pessoa ter uma hipoglicemia dormindo, porque ela não vai sentir nada e isso pode ser muito, muito perigoso, podendo levar inclusive a pessoa à morte. Então, aqui para nós, evidentemente, é um pouco diferente, mas dá para fazer um paralelo, né? Realmente, a terapia com insulina, ela pode levar à hipoglicemia que seja extremamente relevante, com consequências graves para o paciente. Por fim, pessoal, você pode ter aí a correção do fator de resistência insulínico. Peraí, professor, essa eu não entendi bem. Lembra que eu falei que existem algumas doenças que atrapalham a ação da insulina? Como o hiperadrenocorticismo, o diestro, o desenvolvimento da piometra nesse período de diestro? Então, quando você corrige um desses fatores, por exemplo, trata o hiperadrenocorticismo ou então castra a cadela e mantém a mesma dose de insulina que ela estava tomando, você tirou um fator de antagonismo. E aquela dose que antes estava sendo adequada, ela pode ter se tornado muito alta. Então, isso pode levar também a uma hipoglicemia. Então, percebam que existem vários motivos pelo qual o paciente diabético pode desenvolver hipoglicemia durante o tratamento insulínico. Mas, professor, como é que eu percebo essa hipoglicemia? Uma hipoglicemia discreta é assintomática, o paciente não vai mostrar nada. Quando ela se agrava, normalmente vai para baixo de 35, 30 principalmente, aí os sinais clínicos acontecem, principalmente caracterizado por alteração comportamental, fraqueza e desequilíbrio, ataxia, podendo chegar ao desenvolvimento de convulsão, principalmente aí quando a glicemia já está muito, muito baixa. Tudo bem? E nesse momento a gente tem que intervir imediatamente. Eu sempre peço para o tutor ter em casa uma ampolinha de glicose 50%, porque se houver o desenvolvimento de hipoglicemia, principalmente de convulsão, ele pode imediatamente, com o auxílio de uma seringa, jogar aquele líquido açucarado dentro da boca e o animal absorve rapidamente pela mucosa e aquilo dá uma estabilizada momentânea até que ele possa procurar o atendimento médico veterinário para que seja feito um controle mais apropriado. Qualquer substância adocicada serve para esse tipo de situação, tá? Então, caro, mel, então todos eles podem ser utilizados com esse objetivo de retornar momentaneamente a glicemia até que a gente possa fazer um atendimento apropriado. Tudo bem, pessoal? Então tá jóia. Continuando então com
problemas que se desenvolvem relativos ao tratamento ou à própria diabetes. Então, segundo, recorrência clínica. Então, o que significa isso? Significa que você vem tratando esse paciente, ele estava estável, estava respondendo bem e por algum motivo ele voltou a apresentar sinais de diabetes. Quais mesmo? Poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso. Então, quando isso acontece, a gente tem que procurar investigar para tentar entender o motivo da recorrência, do recrudescimento destes sintomas. E o que pode estar acontecendo? Primeiro, problemas de administração. O tutor está tendo dificuldade de administrar, não está fazendo apropriadamente, está aplicando a injeção errada. Então, isso na anamnese tem que ficar bem claro, perguntar de forma bastante incisiva ao tutor como que ele está fazendo todo o processo de administração da insulina. Segundo, o problema pode estar no regime insulínico. Alguma coisa está inapropriada, ele está aplicando direitinho, mas algo está errado. Como, por exemplo, uma dose pequena de insulina, que não é suficiente para controlar os sintomas, ou uma insulina com tempo de ação inadequado, ela age por 3, 4 horas e o restante do dia, 8 horas, o animal fica hiperglicêmico. Então ela tem uma ação excessivamente curta. Evidente que ele vai ter sintomas de diabetes, ele não vai controlar. E por fim, você pode estar tendo superdosagem e efeito SOMOG. Como é que é isso exatamente? Segura aí novamente, deixa para eu explicar quando eu falar de efeito SOMOG e aí você vai entender exatamente o que vai acontecer, tá? E terceiro, você pode ter um descontrole no quadro diabético quando há o desenvolvimento de distúrbios que atrapalhem a ação da insulina. Por exemplo, administração de corticoide, desenvolvimento de hiperadrenocorticismo, a cadela não foi castrada e entrou no diestro. É muito comum. Digo que desses todos, o mais comum é a cadela não ser castrada, tomar insulina, vai bem, e quando chega no cio, ela entra no diestro, a coisa perde o controle e ela começa a ficar hiperglicêmica novamente, começa a ter poliúria, polidipsia, porque há um antagonismo em relação à ação da insulina. Tudo jóia, pessoal? Muito bem, então. Então agora vamos falar deste tal efeito SOMOG. O que exatamente é o efeito SOMOG? Pessoal, o efeito SOMOG é o desenvolvimento de uma hipoglicemia induzida por excesso de insulina. Acontece que ao ocorrer esta hipoglicemia por excesso de insulina, como por exemplo aquela curva que a gente viu onde a insulina age por muito tempo e quando chega de noite tem que aplicar uma nova dose, a glicemia está lá embaixo e aí aplica uma nova dose, a glicemia vai cair ainda mais e ele vai fazer uma hipoglicemia muito grave. O organismo imediatamente vai responder. E como que ele vai responder? O organismo libera hormônios que são hiperglicemiantes. Quais seriam esses hormônios? O cortisol, o glucagon e as catecolaminas. E esses hormônios, bem rapidamente, vão tentar elevar a glicemia do paciente. E esse paciente vai se tornar hiperglicêmico, no mínimo nas próximas 12 horas. Mas essa hiperglicemia causada por esses hormônios pode durar até 3 dias, por exemplo. E isso vai causar uma confusão danada. Porque você imagina uma coisa. O teu paciente desenvolveu um efeito SOMOG. Ele fez uma hipoglicemia grave, seguida da liberação de hormônios hiperglicemiantes, e aí ele está hiperglicêmico, porque esses hormônios compensaram essa hipoglicemia. Aí ele chega no teu consultório para avaliação. Você faz a glicemia dele e vê que a glicemia está lá, 500, 600, está super alta. Você vai falar, puxa vida, a dose de insulina está baixa, alguma coisa está errada, eu vou aumentar a dose da insulina. Aí está feita a catástrofe, porque o problema é justamente o excesso de insulina. E se você simplesmente dosar a glicemia neste momento de hiperglicemia, você vai entender errado. Você vai achar que o paciente está tomando pouca insulina, quando na verdade ele está tomando muita insulina. E como é que eu vou entender isso? A gente pode utilizar duas ferramentas para procurar diagnosticar o efeito SOMOG. Primeiro, a frutosamina. Lembra que a frutosamina mostra o comportamento glicêmico nas últimas 3 semanas e ela pode mostrar uma frutosamina mais baixa. Mas mais importante, isso pode ser demonstrado por curva. Tá? Então, a curva glicêmica
pode demonstrar o efeito SOMOG, mas é claro que ela tem que ser feita no momento apropriado, porque se ela for feita durante o efeito SOMOG, durante o pico do efeito, aí provavelmente você não vai conseguir identificar isso de forma apropriada. É um pouco complicado, na rotina não é fácil identificar o efeito SOMOG, mas a gente deve suspeitar, principalmente se o tutor relata que esse paciente tem tido sinais de hipoglicemia. Depois de eu aplicar algumas vezes a insulina, ele fica um pouco cambaleante, fica um pouco desequilibrado, e aí você vai medir a glicemia no ambulatório, a glicemia está super alta. Tem que pensar, será que não está acontecendo o efeito SOMOG? Será que ele não está tendo hipoglicemia seguidas de hiperglicemia? Então é isso que pode estar acontecendo. Se não entenderam, mandem as perguntas a respeito desse tipo de efeito, que é bastante importante. Tá joia? Então tá aqui várias curvas glicêmicas mostrando efeito SOMOG. Olha lá que interessante, né? Todas elas têm efeito SOMOG, tá? Mas de formas diferentes. Então vamos lá. Primeira curva. Então percebam que a glicemia está super alta no momento da aplicação, está quase 500 mg por decilitro. E aí é aplicada a insulina e a glicemia cai até 120, 130. Aí você fala, pô, professor, mas isso não é baixo. O nadir a gente quer que fique entre 80 e 150. Você tem razão, não é baixo de forma absoluta. Mas olha a velocidade com que isso caiu. 10 horas da manhã, portanto em 2 horas, a glicemia caiu de quase 500 para 100 e pouco. O organismo entende isso como errado e ele vai liberar hormônios hiperglicemiantes. E olha o que acontece logo na sequência. Depois da hipoglicemia relativa, começa a subir, e ele se torna hiperglicêmico a maior parte do dia, descontrolando aí o quadro diabético. Segundo efeito SOMOG, então começa ali com 450, aplica a insulina e veja como desce a glicemia, desce para baixo de 80. Aqui você tem uma hipoglicemia absoluta, nesse momento são liberados hormônios hiperglicemiantes e a glicemia volta a subir vertiginosamente, atingindo picos muito elevados nas próximas horas. Então aqui é uma hipoglicemia relativa e aqui uma hipoglicemia absoluta. E aqui o efeito SOMOG causado por efeito muito prolongado da insulina. Então aplicou a insulina, ela fez a sua ação, a glicemia veio descendo, e perto da próxima aplicação a glicemia ainda está baixa. Se você aplica de novo aqui, isso aqui vai continuar descendo até fazer uma hipoglicemia. Então, identificando isso, a gente pode manejar. Vamos ver exemplo prático? Por exemplo, essa aqui caiu muito rápido. O que eu posso fazer? Ora, você pode usar uma insulina de ação mais lenta, mais gradual. Perfeito? É provavelmente a maneira mais apropriada de você contornar este efeito SOMOG. E nessa aqui que caiu para níveis muito baixos, aqui provavelmente você vai ter que diminuir a dose de insulina. E nessa aqui que está fazendo efeito muito longo, ou você vai aplicar uma vez só por dia, ou vai alimentar o animal no meio do dia, ou uma insulina de ação mais curta. Mas em geral isso é mais difícil, né? Insulina de ação mais curta. Então aqui provavelmente você vai acabar aplicando uma vez só por dia ou alimentando esse animal no meio do dia para que essa glicemia se mantenha um pouco mais elevada no momento da próxima aplicação. Tudo bem, pessoal? Curva glicêmica é coisa muito boa de colocar em prova. Eu adoro, né, a interpretação de curva glicêmica. Então fiquem atentos aí. Fica a dica, né? Perceberam? Muito bem, para a gente finalizar então o tratamento, a gente falou que a insulina é o mais importante, é o top, o mais relevante, mas algumas outras estratégias podem ser úteis no cão, como por exemplo a dieta, né? Se o animal é obeso, a obesidade tem que procurar ser contornada da melhor forma possível, controlando o aporte calórico, sempre com cuidado de não causar hipoglicemia e principalmente exercício regular, caminhadas em ritmo constante por períodos regulares todos os dias. Por exemplo, 30 minutos de caminhada todos os dias. A gente sabe que isso não é nada fácil, né? Alguns tutores podem até levar isso a termo, mas muitos não vão fazer. Mas é uma possibilidade e deve ser recomendado.
Aumento do conteúdo fibroso na dieta. Por que fibra na dieta é importante? Porque ao acrescentar fibra, você acaba minimizando aquele pico glicêmico pós-prandial, porque a fibra impede isso de acontecer. Você pode fazer isso de duas maneiras, prescrevendo uma ração específica, por exemplo, a Diabetic da Royal Canin, e outras marcas também têm ração para cão diabético, ou você pode simplesmente acrescentar a fibra na dieta, comprando formulações comerciais de fibra. Aí vai depender do que exatamente o tutor vai querer fazer exatamente, né? Se ele vai seguir qual recomendação, se ele tem condição de comprar uma ração de prescrição, ou se ele vai continuar dando a mesma dieta e o paciente vai acrescentar então fibra para melhorar essa questão no paciente. Então isso pode ajudar a minimizar aí a dose de insulina. Lembrando que a dieta deve ser sempre administrada metade na hora da primeira aplicação de insulina e a próxima metade na outra aplicação de insulina. E lembrando também que se o animal não comer, a insulina não deve ser aplicada ou deve ser aplicada apenas metade da dose. Só para a gente finalizar, pessoal, não entrei muito em detalhes com vocês, mas muitos de vocês talvez estejam pensando: eu tenho um parente diabético, conheço uma pessoa diabética e ela mede a glicemia em casa durante o dia. Dá para fazer isso no cão? Pessoal, até dá, tá? Mas não é tão simples. Alguns tutores aí mais malevolentes, né, conseguem fazer isso em casa, tá? E isso pode ajudar a fazer pequenos ajustes no tratamento insulínico. Mas nem sempre é tão simples realizar e boa parte dos tutores não conseguem, porque não ficam com o cão boa parte do dia, porque tem dificuldades na coleta ou porque o cão é agressivo e nem sempre isso é possível. Em medicina humana, atualmente já tem inclusive a possibilidade de medir a glicemia de forma minimamente invasiva. Isso é uma maravilha, né? E quem sabe a gente não tenha isso no futuro próximo também na medicina veterinária. Tá bom, pessoal? Na próxima videoaula eu volto então com o diabetes mellitus em pacientes felinos. Vamos ver quais são as particularidades, as especificidades, mas vamos ver também que muita coisa é extremamente semelhante. Tá joia, pessoal? Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.